chegou a hora da nossa aulinha de história. Vamos lá? Hoje estudaremos um conteúdo novo que se encontra no nosso livro, na página 62 e 63. Gostaria que vocês pegassem seus livros para nós podermos acompanhar a leitura, certinho? A transferência da corte portuguesa. Os governantes portugueses nunca tinham vindo conhecer as terras que seriam o Brasil. Foi só depois de cerca de 300 anos que o rei português Dom João decidiu abandonar Portugal e transferir-se com toda a sua corte para cá. Mas não pense que ele veio aqui a passeio não, tá, gente? Ele veio, mas veio o quê? Fugindo das tropas de Napoleão, que estavam o quê? Querendo invadir Portugal, tá? Olha só, ele fugia das tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte, que expandia os domínios da França pelo mundo. Então o rei, que não é bobo nem nada, o que ele fez? O que ele imaginou? Arquitetou. Vou mudar-me para o Brasil, para mim poder ficar, né? Para que ele pudesse ficar distante lá de Portugal, livre da guerra. Deixou lá os seus comandantes, chefes de guerra, para lutar e defender o país. Enquanto isso, ele deu no pé com toda a corte, né? Uma grande parte da corte foi com ele, né? Viajando para onde? Para que o Brasil, né? Para o Brasil. Então, nessa época, a rainha de Portugal era Dona Maria I. Mas, como estava doente, seu filho Dom João governava no seu lugar como príncipe regente. No dia 22 de janeiro de 1808, a família real desembarcou em Salvador, na Bahia, sendo muito bem recebida pelo povo. Em março do mesmo ano, Dom João seguiu para o Rio de Janeiro, onde instalou a sede do governo. A maioria das pessoas na colônia morava no campo, onde se concentravam-se as atividades econômicas mais lucrativas, como os engenhos de cana-de-açúcar. As cidades tinham uma população pequena que vivia do comércio e das atividades administrativas. Então, com a vinda da corte para o Brasil, aconteceram muitas melhorias. Porque vocês não acreditam que o rei viria com toda a sua pompa e seu governo lá, né, que são a classe rica, morar aqui no Brasil de uma maneira primitiva, porque aqui não tinha nada assim de luxo, né? As ruas não eram asfaltadas, não tinham lazer como eles tinham lá em Portugal, né? Esse negócio de cinema, teatro, essas coisas, teatro, né? Coisas assim para eles se divertirem, não tinha. Então, com a vinda da corte para o Brasil, muita coisa boa e positiva ocorreu. Vou citar algumas delas, vamos lá? Aqui está falando, transformações na colônia. Durante a permanência da família real no Brasil, muitas mudanças ocorreram aqui, principalmente na capital, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é capital. Sim, na época, eu já falei isso para vocês, que a corte foi transferida para o Rio de Janeiro para ficar mais perto, né, mais próxima do porto, ok? Uma das primeiras coisas que aconteceu aqui, como benefício para o Brasil, foi que a abertura dos portos brasileiros, as regiões, as nações amigas, permitindo que os brasileiros passassem a comercializar produtos com outros países. Antes, só era permitido fazer comércio com os portugueses. Então, veja bem, olha que melhoria mais bacana. Antigamente, os brasileiros só podiam negociar e comercializar com os portugueses. Então, não havia aquela, como é que eu vou dizer, aquela competitividade com relação ao valor das mercadorias. Portugal pagaria aquilo que ele achava conveniente.
Afinal de contas, nós não tínhamos com quem mais negociar nossos produtos. Então, submetíamos a isso. Então, com a vinda da corte para cá, foi aberto os portos para as nações amigas poderem vir aqui até o Brasil e negociarem diretamente com os brasileiros, não só com Portugal. Isso foi muito positivo. Segunda coisa, instalação de fábricas. Antes elas eram proibidas. Já pensou? Antes do rei de Portugal vir morar aqui no Brasil, era proibido instalações de fábricas. Até parece que eles queriam aqui impedir o crescimento, o avanço, né? Mas isso aí também foi muito positivo, né? Terceiro, fundação de escolas de ensino superior. Antes elas também eram proibidas. Olha que absurdo. Tem nem muito o que comentar sobre isso, né, gente? Mas, todavia, porém, com a vinda do rei para cá, foi o quê? Foram fundadas escolas de ensino superior. Isso aí, muito bom. Outro, criação da imprensa régia, que publicou o nosso primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro. Olha, que interessante, né? Então, não tinha esses jornais que espalhavam as notícias do que estava acontecendo, né, naquela região ali. Aí, a partir do momento que eles vieram, passou-se a criar esse primeiro jornal, né, que é a Gazeta do Rio de Janeiro. Outra coisa foi embelezamento e modernização da cidade do Rio de Janeiro. Claro, né, gente? Eles queriam conforto. Eles não vinham para cá para ficar vivendo igual os brasileiros aqui viviam, né? Bem simploriamente. Criação do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, do Jardim Botânico. Então foram criadas essas outras coisas, né? Não tinha banco, virou Banco do Brasil. Olha como o Banco do Brasil é antigo, né, gente? E também a Casa da Moeda e também do Jardim Botânico. Olha, onde se imaginava que ia fazer um Jardim Botânico? Eu acho que naquela época mesmo, o próprio Brasil já era um verdadeiro Jardim Botânico, não é verdade? Então, porque só viviam os índios, só tinha as plantas, árvores, maravilhoso, a selva. Então, isso aí era o quê? Isso já era Jardim Botânico vivo, né, gente? Ok. Vocês sabem que Jardim Botânico é onde tem plantas, né, gente? Jardim zoológico, onde colocam os bichos enjaulados e as pessoas vão lá ver. No caso do Jardim Botânico, são árvores, né? De várias espécies, ok? A criação do Banco do Brasil, já falei, né? Em 1815, Dom João passou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixava de ser colônia. Outra coisa muito positiva também foi isso aí, né, gente? O Brasil deixou de ser colônia para ser o quê? Reino Unido a Portugal. Ah, tia, então o Brasil estava livre, não era mais colônia, não dependia mais... Sim, dependia sim. Só que dessa vez não tinha mais que ficar tão ligado a Portugal, porque o próprio rei estava morando aqui. Até então, né? Pessoal, é isso aí, ok? Esses foram os fatos que ocorreram durante, né, a transferência e o porquê que a corte portuguesa resolveu, de última hora assim, se instalar, estabelecendo-se aqui no Brasil, ok? Não foi ruim, foi bom, porque o Brasil, ele progrediu, né? Teve várias melhorias aqui, tá bom? É isso aí. Agora vocês leiam novamente o texto e resolvam as questões da página 63, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!